Sejam todos bem-vindos ao curso de Introdução à Visão Computacional utilizando o MATLAB. Meu nome é Felipe Souza Amaral e serei o instrutor de vocês nessa aula. Segmentação. Devido ao grande avanço tecnológico nos últimos tempos, é necessário cada vez mais a utilização do computador nas tarefas de extração de informações de imagens. Uma dessas tarefas é a segmentação. E segmentar é um processo digital da imagem. Segmentar em um processamento digital de imagem significa subdividir uma imagem em suas partes ou objetos constituintes. Nessa parte do curso, será abordado algumas técnicas sobre segmentação, como a binarização, segmentação por bordas, transformada de Hugg e segmentações por regiões. Binarização. A segmentação por binarização é uma tarefa muito simples. Seu objetivo consiste apenas em estabelecer um limiar, chamado de threshold, e converter os pixels maiores do que esse limiar para 1 e o restante dos pixels para 0. A função responsável por fazer esse tipo de segmentação no MATLAB é a IM2BW. Como parâmetro de entrada dessa função, ela pede uma imagem original, que pode ser, por exemplo, em RGB ou níveis de cinza. E também pede um limiar para a tomada de decisão dos pixels, e esse valor deverá estar entre 0 e 1. A saída será justamente a função binarizada. Nesse slide, é possível ver duas imagens. A da esquerda seria a imagem de um coração no formato RGB, e da direita seria justamente a imagem binarizada, mas com limiar de 0.4. Método de Otto. Na segmentação por binarização, é necessário escolher um limiar adequado para ressaltar as partes das imagens que queremos ver. Para que essa escolha não dependa do usuário e o valor de L seja determinado pelas características próprias da imagem, foi desenvolvido o método de Otto em 1979. Esse método de Otto tem como objetivo encontrar um valor de L que divide uma imagem em dois grupos de pixels, de modo a minimizar a variância de cada grupo e, ao mesmo tempo, maximizar a variância entre os grupos. Para tanto, o primeiro grupo é composto por pixels com valores entre 0, 1 até L, que seria esse limiar. E o segundo grupo por pixels com valores entre L mais 1, L mais 2 até G, onde esse G é a maior intensidade do pixel. No MATLAB, a função que faz todo esse cálculo é chamada de Gray Trace. Essa função é capaz de encontrar o limiar pelo método de Otto. Como entrada dessa função, preciso de uma imagem, e sua saída será justamente o limiar calculado pelo método de Otto. Veja esse slide. Nesse slide é possível ver duas imagens. A da esquerda seria justamente o coração como vimos antes, no formato RGB. Mas na direita seria a imagem binarizada pelo limiar calculado pelo método de Otto. Note a diferença entre a primeira imagem com limiar de 0.4 e pelo método de Otto. O método de Otto consegue melhorar muito mais essa binarização. Nessa aula foi apresentado o conceito de segmentação, que seria o destaque de uma área específica da imagem analisada. Foi apresentado também um método de segmentação por binarização, que pede ao usuário um limiar para fazer a separação dos pixels da imagem através de um threshold. E por último, foi mostrado o método de Watson, que seria uma binarização melhorada, onde o usuário não precisa entrar com limiar para fazer o threshold da imagem. Faremos agora um exemplo do MATLAB mostrando justamente o método de binarização e o método de Watson. Vejo vocês na próxima aula. Bom, pessoal, faremos agora o exemplo para usar o tipo de segmentação por binarização. A primeira coisa que queremos fazer seria a leitura da imagem. Como foi falado, precisaremos agora usar a função IM2BW com um limiar já definido. E isso tudo colocaremos em cima de uma variável. Vamos usar 0.4 como foi mostrado no slide. Agora, como sempre, faremos o subplot para mostrar justamente a imagem original e a imagem binarizada. A imagem original
e a imagem binarizada. Aqui temos justamente a imagem original, que seria essa da esquerda, o coração em RGB, e a imagem binarizada com limiar de 0.4. Agora, em seguida, pessoal, faremos justamente a segmentação, só que usando um método de Watson. Bom, pessoal, para começarmos aqui a fazer o método de segmentação por Watson, faremos parecido com segmentação por binarização. Faremos a leitura da imagem. Logo em seguida, criaremos a variável level, por exemplo, que seria justamente o limiar calculado em cima dessa imagem. Usamos a função grade_trash. Bom, já depois calculado a segmentação por Watson, faremos justamente o uso da função im2bw para mostrar essa segmentação. A imagem original e justamente esse level de segmentação pelo método de Watson. E agora, no subplot, faremos a comparação entre a imagem original e a imagem segmentada. Aqui faltou um H no trash. Note a diferença entre a segmentação por binarização e a segmentação por Watson. A imagem fica bem melhor representada. Vejo vocês na próxima aula, pessoal.